Bom, então vamos começar nossa aula de hoje, pessoal. Mais um tópico, a unidade 4, né? Falar um pouco aqui sobre fungos, né? Basicamente, características biológicas dos fungos. Então, dando sequência ao nosso conteúdo aí da ementa disciplina, a gente tem aqui, então, essa unidade 4 de conteúdo, e nesse primeiro slide, a gente, como sempre, né? A gente tem a referência aí dos textos que a gente utilizou para confeccionar os slides, né? E que a gente textos estes que são também referências, né, para elaboração de questões de prova, referências de estudo também, né? Tá? Bom, e aqui são esses os tópicos, né, dentro do, do assunto aí sobre fungos, tá? Então, fungo basicamente são eucariotos, né, em função da complexidade da estrutura celular, né, já que eles têm um núcleo bem delimitado, delimitado por membranas, né? Não só o núcleo, mas você tem outras organelas, como mitocôndrias, por exemplo, né? Então tem um nível de complexidade maior, por isso que está, do ponto de vista evolutivo, né? Está no grupo dos eucariotos. São heterotróficos, né? Já que eles não sintetizam matéria orgânica a partir de elementos simples, como a água e sais minerais, tá? São multicelulares ou são unicelulares, tá? Tem espécies que são ah, multicelulares, tem espécies que são unicelulares. E tem outras ainda que têm dimórficas, né? Pode ter, dependendo do meio ambiente, ter uma forma unicelular ou pode ter ser uma forma pluricelular. Podem ser saprofágicos, né? Quando eles estão se alimentando na matéria orgânica morta. Ou pode ser parasitas, quando eles estão infectando, se desenvolvendo e se alimentando numa planta viva, né? Então, quando a gente compara com as bactérias, a gente tem uma lista aqui de características, né? Que são essas: apresentam a parede celular com presença de quitina, né? Apresentam as células com organelas membranosas, eu já tinha mencionado que são eucariotos, né? Então, daí, se eles são eucariotos, ele tem organelas membranosas, como mitocôndrias, como eu já tinha mencionado antes, complexo de Golgi e vacúolos, né? Não possuem células móveis em todos os estágios de ciclo de vida. Apenas em alguns fungos eles produzem células, por exemplo, do grupo dos oomycetos, né? Eles produzem células que são móveis, que apresentam cílios, né? Ou fibras, então apresenta mobilidade dentro de uma superfície líquida, né? Mas é uma fase específica, geralmente na reprodução, uma unidade reprodutiva. A reserva de energia aqui se dá na forma de glicogênio, normalmente cresce melhor em ambientes em que o pH é mais ácido, né? E esse mesmo pH, nesse mesmo em geral, é desfavorável para o crescimento da maioria das de bactérias comuns. Claro que tem exceções, né? Que podem crescer em meio ácido, né? E mais assim, então a maioria das bactérias cresce melhor em meio mais básico. Em laboratório, a gente, normalmente quando faz meio de cultura solo, né? A gente coloca sempre, aumenta o pH, né? Para que tenha uma condição mais favorável para o crescimento dessa bactéria. É claro que você tem bactérias em solos ácidos no cerrado, só que tem um detalhe também, né? Nos solos ácidos do cerrado, que a gente analisa vamos dizer assim, manda para análise de solo, realmente às vezes você tem o pH aí 5, 4, alguma coisa, né? Aí seria bastante ácido. Mas tem que lembrar também que esse pH que a gente mensura, que a gente amostra e mede, pega a média geral do solo. Só que tem ambientes específicos ou microhábitats, né, que não tem um pH um pouco diferente daquela média geral. Pode ser, às vezes,
é duas unidades de pH para mais ou para menos, dependendo do tipo de planta da vegetação. Por exemplo, esse ambiente que eu estou falando, mais especificamente, é a rizosfera, né? É uma camadinha de solo, se refere é uma área ali sobre uma camada de solo de mais ou menos 2 milímetros. De cada raizinha, se a gente pegar aquela camada de solo até 2 milímetros, mais ou menos, né? Da superfície daquela raizinha, ali é um ambiente diferenciado, né? Muitas vezes está sob efeito ali de exudatos radiculares que podem alterar aí o pH do solo, né? O do solo, quando a gente compara com a média geral, quando a gente faz a análise, né? E manda para um laboratório uma análise de rotina, tá? Então, você pode ter, isso quer dizer o quê, né? Que não, às vezes, no mesmo que você tira a amostra de um solo ácido, 4 graus, ou 4 unidades, né? pH 4, nessa mesma floresta ou no cerrado, você pode ter rizosferas aí com 6, né? pH 6, por exemplo, né? Quase todos os fungos possuem forma aeróbica. Algumas leveduras são anaeróbicas facultativas. Ou seja, o que que é anaeróbico facultativo? Ele pode viver na presença, na ausência, mas também ele tolera a presença de oxigênio, né? A maioria dos fungos é mais resistente à pressão osmótica que as bactérias. Muitos fungos podem crescer em altas concentrações de açúcar ou sal. O que que o açúcar ou sal pode afetar a pressão osmótica? Então, nesse item anterior, no item 7, né? Quando eu menciono que eles têm uma resistência maior à pressão osmótica, né? Eu estou dizendo, então, que ele pode crescer em concentrações mais altas de sal ou açúcar. Lembrar que o sal, né, por exemplo, é um elemento que é utilizado para conservação de carne. O que que tem a ver isso, né? Quando a gente coloca o sal para conservar a carne, embora isso é uma técnica antiga, né, é conhecido desde, não se sabia, evidentemente, que boa parte do efeito de você conservar a carne por muito tempo é o controle que tem sobre o micro-organismo. E o controle justamente por essa quantidade de sal que altera o potencial osmótico, né? Então, mesmo o fungo tenha mais resistência do que a bactéria, mas você coloca sal que dá uma pressão osmótica que muitos fungos não conseguem, né, sobreviver, ou tem uma multiplicação restringida, né? Então, acaba por favorecer a conservação de carne, por exemplo, quando a gente salga a carne. E da mesma forma, açúcar também, né? O processamento da formação de doces, e você tem uma concentração muito alta de açúcar, pode dificultar o crescimento, portanto, a degeneração de alimentos, né? Quando você tem essa concentração maior aí de sal ou de açúcar. O Mar Morto, né? Claro que tem organismos que sobrevivem o Mar Morto é muito mais salgado que a maioria dos mares, né? Então, é um ambiente que tem pouca, quer dizer, cresce tanto peixes ou animais, organismos maiores como micro-organismos, mas numa quantidade ou numa variedade bem menor, né? Então, certamente, é uma, é uma comunidade biológica, né, que suporta essas altas concentrações aí de sal, né? Entre esses organismos, a gente tem, por exemplo, as arquibactérias, que a gente vai ver lá na frente. O fungo pode crescer em substâncias com baixo grau de umidade, ou seja, condições mais secas, né? Geralmente é a condição seca essa que impede o crescimento de bactérias, ou seja, a bactéria ela é de mais ambiente mais úmido, água livre, maior umidade, né? E, evidentemente, menos sal, né? Menor concentração de sal e açúcar. O fungo também necessita de menos hidrogênio para o mesmo crescimento eh, quando a gente compara com a bactéria, mesmo crescimento em massa, vamos dizer, de bactéria ou de fungo, né? Então, ou seja, ele precisa de menos nitrogênio
para que, para que seja construídas estruturas orgânicas constituinte, né, do fungo ou da bactéria. Ou seja, eles são mais eficientes na utilização do nitrogênio. O nitrogênio é utilizado, compõe, por exemplo, os aminoácidos que compõem as proteínas, muitas dessas proteínas são elementos estruturais, né? E são elementos importantes. Alguns são elementos estruturais e algumas proteínas têm ação enzimática. Então, portanto, a importância aí dessa maior eficiência, ou seja, eles usam nitrogênio com mais eficiência para a mesma quantidade de matéria viva, né, do fungo em relação à bactéria. São capazes de metabolizar substâncias como a lignina, que a bactéria não podem utilizar como nutriente. Daí a sua importância, vamos dizer assim, para o meio ambiente em geral, a importância ecológica, né? Imagine, apenas dentro do grupo dos fungos, tem espécies que conseguem utilizar a lignina, tá? Então, se não fossem então os fungos, a gente pode dizer, em última análise, que não haveria mais vida na Terra, né? Certamente, a lignina é um componente orgânico, né? Se ele não fosse reciclado e reutilizado, certamente já teria sido esgotado, né? Essa fonte. Bom, modos de vida dos fungos. Eles podem ser no ambiente, no solo ou na natureza, no ambiente em geral, como decompositores, na medida em que eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem matéria orgânica a partir de água e sais minerais, portanto, ele tem que utilizar de alguma forma, e eles utilizam de alguma forma degradando esses materiais, portanto, aproveitando esse processo aí de degradação para obter alimento, né, para sua multiplicação. Então, aí é a importância aí na reciclagem aí de nutrientes aqui no planeta Terra, né? Ou podem ser parasitas, é outro modo de vida. Então, a gente tem fungos fitopatogênicos, todos esses fungos aí que causam doença, a ferrugem asiática da soja, doença em milho, doença em todas as culturas, né? Então, boa parte dessas doenças são causadas por fungos, portanto, que se adaptaram a essa condição de invadir uma planta, né, e, vamos dizer assim, roubar, ou absorver matéria orgânica, né? Eu falo adaptação porque, de certa forma, ele, quando invade uma planta, ele sofre, vamos dizer assim, mecanismos, a planta oferece resistência, né? A planta tem vários mecanismos de resistência físicos e químicos. Então, esses organismos que têm essa habilidade é porque houve um tempo aí em que eles evoluíram para se sobrepor a esses mecanismos de defesa à invasão pela planta, né, oferecido pela planta. Normalmente os fitoparasitas são minoria, né? Quando a gente pega o número de espécies de fungos, né, que existem ou conhecidos na natureza. Alguns são mutualísticos. O que que são? Quais são exemplos de mutualísticos? São as micorrizas, por exemplo, né? Então, as micorrizas, elas são espécies de fungos que elas invadem as raízes e infectam as raízes, a gente pode falar dessa forma, e funcionam como uma extensão do sistema radicular da planta, né? Como os fungos, as hifas são bem mais fininhas, elas podem aumentar muito a superfície de absorção, não só de água, mas principalmente de elementos do solo, como fósforo, né? Que são mobilizados pelas essas micorrizas, né? Que são esses fungos que estão ali como se fosse uma extensão da raiz. São fungos que têm essa habilidade de mobilizar o fósforo, né? Mesmo o fósforo que está indisponível para a maioria das plantas que não tem que não, aquelas plantas que não fazem essa associação com fungos micorrízicos, tá? É claro que tem planta que não faz, mas numa situação na natureza, né, tem muitas espécies vegetais que conseguem
formar associações micorrízicas e, portanto, melhorar, né, a absorção ou otimizar a absorção desse elemento, né? Que numa condição do cerrado nossa, boa parte é um elemento que é fixado, vamos dizer assim, de maneira forte, né? Pela estrutura do solo, colóide do solo. Tanto é que é um elemento que você precisa colocar em grandes, muito mais, uma quantidade maior do que a planta vai absorver, porque a maior parte desse fósforo vai ser fixado, né? Então, estima-se que apenas 30% da adubação com fósforo que se coloca, apenas 30% realmente a planta consegue absorver, né? E, então, nesse caso, a associação micorrízica melhora a eficiência, né, da obtenção aqui do elemento fósforo. Alguns são predadores, né? Bom, isso eu já tinha mencionado isso, essa ação aí como decompositor, né? Ele está atuando no solo, né? E está, vamos dizer assim, dentro da matéria orgânica morta, né? Pode ser matéria orgânica vegetal, matéria orgânica animal, né? Então, de qualquer maneira, degradando essa, essa matéria orgânica, né? Para obter seus elementos, sua matéria orgânica, que vai constituir seus elementos constitutivos, né? E também para obter energia para os seus processos vitais, para os processos vitais desses fungos. Como o parasita eu já tinha mencionado também, pode provocar doenças em plantas, raramente em animais, mas é o caso também, menos importante em animais, né? Do que nas plantas. E nesse caso, ele, diferentemente da matéria orgânica morta, ele está retirando, né? Então, eu já tinha mencionado, ele sofreu uma certa evolução para isso, porque a planta se defende. Mas ele mesmo assim, esse parasita consegue absorver, né, matéria orgânica a partir de um tecido vegetal morto ou de um organismo animal, né? Os mutualistas, eu já dei o exemplo aqui das micorrizas, já ressaltei a importância aí para como extensão da raiz, possibilitando absorver mais água, né? Eles degradam a matéria orgânica, absorvem os nutrientes e transferem parte deles para a planta. Principalmente esses fungos micorrízicos, é importante também a questão do fósforo, né? Mas não só a questão do fósforo, mas eles conseguem degradar a matéria orgânica. Então, quando eu falo matéria orgânica, eu estou dizendo que ele também ele pode obter nitrogênio, potássio, a partir dessa degradação de matéria orgânica e pode fornecer isso para a planta, né? A função, quais são os papéis, né? Já que eu falei que é uma associação mutualística, né? Então, o fungo, a planta, né? Ele produz uma grande quantidade de matéria orgânica a partir da fotossíntese. Então, ele cede parte dessa matéria orgânica, né? Na forma de açúcares e aminoácidos, para ele repassa isso para o fungo, né? Em compensação, o fungo, ele devolve, né? Ou lhe retribui a planta aumentando essas capacidades aqui, que já foi mencionado, de absorção de água, né? Degradação de matéria orgânica e obtenção de elementos nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio e outros elementos químicos são componentes da matéria orgânica e especificamente função importante aí no processo de absorção do fósforo, né? Aquele fósforo que está fortemente absorvido, não é adsorvido, né? Ou fixado, melhor dizendo, né? No complexo mineral do solo. Os predadores, alguns fungos, eles conseguem capturar nematóides, tá? Ah, portanto, aí é o seu caracterizando aí esse modo aí de vida como predador. Os tipos de reprodução dos fungos pode ser sexuada e assexuada, né? No caso da reprodução sexuada, claro, né? O processo sexual é caracterizado em qualquer ser vivo
pela geração de variabilidade. Então, ou seja, a partir do pai e a mãe, você vai ter filhos, né, que são geneticamente diferentes dos pais. Nos fungos, esses fungos, a reprodução sexuada é chamada também fase teleomórfica, né? E no caso dos fungos tropicais, muitos fungos eles conseguem se reproduzir basicamente através da fase assexuada. Eles raramente, ou porque o homem não descobriu, mas ou muitas vezes já há muitos anos que ele perdeu a capacidade de reprodução sexuada mas consegue manter se manteve ao longo de muito tempo unicamente com reprodução assexuada, tá? Então, certamente algum desses fungos que a gente sabe que hoje não é conhecida a reprodução assexuada, pode significar que ele perdeu essa habilidade, mas a, continua a se multiplicar, né? Utilizando aí a via assexuada. No caso aqui da reprodução sexuada, ela envolve aqui um primeiro momento em que o fungo, vamos dizer assim, ele interage, né? Um fungo, vamos dizer assim, masculino e o feminino. Claro que eu estou falando, tomando emprestado o termo aí, macho e fêmea dos animais, mas só por uma questão de entendimento, né? Mas, então você tem um fungo, vamos dizer assim, o positivo e o negativo. Também o pessoal utiliza essa terminologia, né? Então, num primeiro momento, há uma dissolução no momento que há há o pareamento dessas formas sexuais, há um pareamento, há uma dissolução da parede celular e os dois citoplasmas entram principalmente o núcleo, na verdade, o citoplasma e o núcleo, né, de um deles é transferido para o outro, né? Então, nesse primeiro momento, então apenas esse casamento, né? Mas os dois núcleos ficam separados. A partir dessa cruzamento, o fungo começa a se multiplicar e os núcleos vão permanecer aí individualizados. Então, só depois de um tempo é que os núcleos se fundem, né? Ocorrendo o que a gente chama de cariogamia. Logo em seguida, a cariogamia é o processo de meiose. No processo de meiose é que se dá a variabilidade genética, ou a recombinações de genes, né, a partir do pai e da mãe, né, originando, então, variabilidade. Então, nos fungos, há essa fase aí que é bastante importante, chamada plasmogamia, né? A reprodução sexual dos indivíduos são formados e de forma, utilizando-se a mitose, né? Então, significa, então, que os pais vai ser o clone, né? Os indivíduos produzidos a partir desse tipo aí de reprodução são exatamente iguais, tá? Essa reprodução assexuada pode ocorrer por fragmentação do micélio ou produção de esporos assexuais. Bom, o fungo, quando ele vai se multiplicar, as hifas, né? Uma célula vai se dividindo utilizando a mitose e gerando um tubo, né? E pode ser um tubo comprido, né? Uma hifa a- constituída a partir de várias células. Então, essas células podem se fragmentarem, né? Em células separadas, vamos dizer. Isso é muito comum, por exemplo, no oídio, né? Ou pode ocorrer no oídio. Mas essa reprodução pode se dar também utilizando estruturas especiais, né? Por exemplo, que são conidióforos, que vão produzir conídeos, que são os esporos assexuais específicos aqui dos fungos chamados deuteromicitos, ou fungos imperfeitos, tá? Então, enfim, há essas duas formas aí de reprodução assexuada a partir da mitose, ou por fragmentação de
um micélio, né, ou de uma hifa do micélio, ou por produção de esporos específicos a partir de uma determinada estrutura, né? E utilizando, nesse caso também, né, a mitose. A fase assexuada corresponde a, os micologistas chamam de fase imperfeita, né? Ou anamórfica. Bom, os fungos eu já tinha comentado isso, eles podem ser filamentosos, né? Os multicelulares, e nesse caso a gente chama de bolor, né? Aquele que se apresenta no pão, aquele aspecto esverdeado ou preto, né? É, que é muito comum quando o pão fica num ambiente úmido, né? Pão e outros materiais, claro, né? Agora, aqueles fungos que se mantêm unicamente na forma unicelular, ele é chamado levedura, né? Essas leveduras são utilizadas aí na fermentação alcoólica, então vamos dizer assim, é utilizado para a fabricação aí de vários produtos, né? Não só o álcool, né? Mas outras, fermentação alcoólica, fermentação lática, né? E tem um tipo de fungo que é chamado, ele pode ter tanto a forma unicelular como a forma pluricelular, né? Nesse caso, o que vai determinar isso são fatores do ambiente. Aqui a gente tem, por exemplo, fungos típicos, né, unicelulares, ou leveduras, que são Saccharomyces cerevisiae, né? Que é utilizado para fabricação de cerveja. Então, ó, a imagem desses parece um ovo, né? Aí são várias células ali do fungo, né? Saccharomyces, mas são unicelulares, é porque ali eles não estão emendados ali, não. Os fungos filamentosos, eles, então, eles apresentam hifas que se ramificam, né? E esse tipo de hifa são identificados dois casos. Aquele em que as hifas são segmentadas e são separadas por septos, tá? E outro tipo de hifa que elas são segmentadas no sentido em que você tem unidades celulares, né? Ou seja, você tem um citoplasma, um núcleo, e mais adiante você tem outro citoplasma com outro núcleo, mas você não há uma separação física, né? Ou por um septo transversais. Então, é chamado esse tipo de filamento de cenocítico, né? Todos os dois, então, tanto a septada quanto a cenocítica, você tem uma sucessão de células ali, né? Contíguas ali dentro daquele, vamos dizer, dentro daquela hifa, né? Só que no caso da sinocítica, você tem uma sucessão de células, mas não há separação física. Você tem a membrana citoplasmática, né? Dentro de cada membrana citoplasmática externa, vai ter ali também um núcleo, né? Vai ter o citoplasma e dentro do citoplasma vai ter o núcleo. Mas contígua a essa unidade celular vai ter outra ali também, da mesma forma, com a membrana citoplasmática, citoplasma envolvendo ali o núcleo, como vocês já devem ter visualizado muito uma estrutura celular. Só que não há separação, não há uma parede, né? Separando ali fisicamente uma célula da outra. Então, nesse caso aqui, quando não há uma parede separando as células, é chamado hifacenocítica. Quando há, é chamado septado. A gente tem um grupo de fungos, né? Que tem esse tipo, no caso aqui, dos fungos fitopatogênicos. São o grupo dos oomicetos, que é um grupo bastante importante em termos de fitopatologia. Ele causa doenças como míldio, né? Podridões radiculares. Então, são fungos aí dentro desse grupo dos oomicetos, né? Aí você tem os fungos que a gente chama dimórficos, né? Ou tem duas morfologias, né? Então, o fator ambiental determinante é a concentração de CO2, tá? Então, dependendo da concentração de CO2,
Ele pode ter a forma leveduriforme, né? Ou a forma micelial ou multicelular. Tá bom? Bom, então, é assim a gente então encerra a nossa aula de hoje. Tá bom? Obrigado e até a próxima.